Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia, 11 de dezembro de 2021. Graças a Deus estamos aqui, em perseverança, em vigilância, E vamos dar graças a Deus por isso. Em entendimento também, Aguardando aí os acontecimentos, irmãos? Aguardando aí o arrebatamento da igreja para sermos contados junto às virgens prudentes, podemos participar das bodas do Cordeiro, E depois do milênio, Amém, Então os irmãos estão sabendo, repetindo aí, Amanhã, domingo, nós vamos nos ajuntar, Lá no Caracozinho, se Deus quiser, graças a Deus. Vamos tomar aí as providências e as precauções necessárias, recomendadas aí durante essa pandemia, E amém, e vamos em frente. Sim, irmão, então vamos continuar aqui com a nossa caminhadazinha aqui acerca dessas teorias aí, Que nessas teorias, filosofias e teologias, que nós estamos vendo aqui rapidamente, é onde se fundamentaram os hereges, para poder perverter o evangelho e os entendimentos, do evangelho, as doutrinas apostólicas e proféticas, dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós estamos vendo aí essas filosofias, esses filósofos, que de certa forma, eles influenciaram, essas heresias. Porque na verdade, a gente tem visto, que a filosofia ela atravessou os tempos, e os espaços, os países, as nações, E o que a filosofia fez durante esse tempo, ou faz? Está estudando, São pessoas que se dizem estudiosas, estão estudando e documentando, as ideias, as teorias, sobre o conhecimento da realidade, conhecimento do mundo, certo? Sobre a verdade também, Eles estavam procurando a verdade, Porque não acreditavam na palavra do Deus vivo, Então vão procurar a verdade. E também sobre especulações, Que a inteligência humana faz, Sobre os mais diversos temas, Especialmente quais os temas? A gênese do mundo, O aparecimento, do mundo, certo? Do homem, O modo de vida do homem, E o futuro da humanidade, Então as filosofias, elas se preocupavam com essas coisas aí, e os filósofos também, Claro, que a filosofia foram eles que criaram. Então essas filosofias, que são muitas, Cada filósofo tinha a sua escola, Tinha a sua teoria, sobre diversos temas, principalmente esses que nós estamos vendo aí. Então essas filosofias, elas influenciaram, grandemente os acontecimentos e os movimentos sociais, Os acontecimentos e os movimentos das nações, Das pessoas, dos grupos sociais no mundo, E também foram influenciadas, pelos movimentos sociais. Então as filosofias influenciavam, a mentalidade das pessoas, e a mentalidade das pessoas também influenciava as filosofias, Então, se a gente quiser saber o que está acontecendo, por exemplo, hoje no mundo em termos de mentalidade, é só a gente ir atrás dos filósofos atuais, que a gente vai ver que existe uma certa correspondência entre o que eles pensam e a mentalidade que tem aí no mundo hoje,
Então há uma relação recíproca, né? Certo? Entre as filosofias e os movimentos sociais, né? E a vida das sociedades, né? Das nações. Uns influenciando os outros, né? E às vezes até determinando, né? Influenciando e determinando a mentalidade e o tipo de pensamento das pessoas. Então a filosofia, ela quer o quê? Ela quer estudar tudo que existe, né? Não é isso? Tudo que existe. Visível e invisível, olha aí, né? Filosofia, ela quer estudar tudo que existe, o visível e o invisível. O cosmos, né? O universo, o homem, a verdade, a moral, a ética, a razão, né? A ciência humana, a política, a música, etc., né? Tudo isso aí. Os filósofos, eles querem estudar todas essas coisas. Por quê? Porque essas coisas influenciam, né? A mentalidade humana, a mente humana. Aí nós sabemos também que essa filosofia, né? Não é só uma filosofia que tem, são várias filosofias, né? Filosofia e filosofias. Então ela é composta de outras filosofias, né? né? Como a filosofia moral, filosofia da religião, né? Da matemática, da política, da lógica e assim vai. Então isso aí o que é uma pergunta que a gente pode fazer. Quer dizer, todo esse imbróglio, né, de filosofias e filosofias, de ciências e ciências, será que isso aí não tem alguma relação com a árvore do conhecimento do bem e do mal? E os seus frutos, né? E o seu fruto, né? Que foi comido lá pelo primeiro homem, pela primeira mulher, Adão e Eva, né? Não é isso? Porque é o seguinte, ó, a árvore da vida, ela leva para a unidade, para a harmonia, né? Para as virtudes. Porque está escrito que ela seria a árvore da vida, a árvore do bem, né? Então estava proposto para aquele casal, né? O bem e o mal. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da vida ou o caminho da morte. E eles escolheram o caminho da morte, né? Certo? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal levou o quê? A contradição, né? Levou a desunião, a desarmonia, né? Da mente, exatamente do homem, né? Não é isso? Bom, aí é o seguinte, para a gente ter uma ideia de como é que são os escritos, né? Como é que estão os escritos sobre filosofia, a palavra filosofia, né, em pesquisa lá no Google, na internet, ela apresenta 2,7 bilhões de resultados, significando que tem mais ou menos 2,7 bilhões de escritos sobre a filosofia e as filosofias. Então isso aí, o que significa isso? Que jamais alguém poderá tomar conhecimento destes textos. Né? 2,7 bilhões tem a menor condição, né? Principalmente usando a inteligência humana, que tem vários limites, né? A nossa inteligência tem muitos limites. E 2,7 bilhões de textos sobre filosofia não há a menor condição de nós estarmos, né, atualizados, digamos assim, com referência a eles. Então, irmãos, é o seguinte, cada nação, né, tem as suas filosofias, né, criadas por seus filósofos, seus educadores, e tal, e tal, e tal. Então, os filósofos gregos, né, eles são tidos como os primeiros filósofos, né, são tidos aí pelo mundo, né, pelos outros filósofos e pelos outros sábios, digamos assim. E um dos mais importantes desses filósofos, né, foi um tal de Sócrates, né, que viveu nos anos 470 a mais ou menos 400 a.C., em Atenas, né?
E ele se destacou pelo método que ele utilizou para falar as suas doutrinas, seus ensinos, né? Dizem que ele não escreveu nada, né? Ele simplesmente falava. Mas nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuamos, ou melhor, segunda-feira, porque amanhã estaremos reunidos, e amém, e graças a Deus, e paz seja com todos nós.